A gente preparou um conteúdo muito especial aqui para vocês, estamos todas muito felizes. Boa noite, né? Eu sou Marília Cordeiro, especialista em produtividade, tenho minha metodologia própria de gestão do tempo. A Renata Capai é especialista em saúde emocional, né? Ela dá sua terapia sistêmica e, enfim, várias outras coisas que vocês vão conhecer. E a Carla Piccoli é especialista em sono saudável, também vai nos dar o prazer aí de conhecer um pouco mais a fundo sobre tudo isso, porque, afinal de contas, estamos aqui para falar sobre as 3 formas de combater o burnout na sua empresa. E a gente entende que tudo isso tem a ver com a sustentabilidade, né? A sustentabilidade de empresas, de pessoas, de processos, de projetos e de sonhos. E aí a gente teve o patrocínio aí da ESG, com a equipe do Samuel. Então, muito obrigada aí, pessoal, que ajudou na divulgação também. Vamos começar o nosso evento. O cronograma, hoje a gente vai falar, então, primeiro, sobre essa introdução do burnout, trazer alguns dados bem específicos e importantes para a gente entender essa situação, e depois, né, vamos entrar aí em cada uma para que a gente possa desenvolver melhor esse conteúdo. Então, não perde não, que temos muita coisa boa por aqui, beleza? Gente, é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu acredito que essa frase, ela tem sido cada vez mais familiar, certo? A gente está escutando muita gente sendo demitida, querendo se demitir, tendo esse problema, e falando muito sobre burnout, né? O burnout, ele começou a ganhar esse buzz, mas não necessariamente ele é algo recente, não é mesmo? Então, sim, cada vez mais pessoas estão falando sobre o burnout, mas não necessariamente isso é algo recente. É uma realidade, mas não é uma realidade tão nova quanto a gente pensa. Então, vamos analisar aqui alguns dados do Brasil antes da pandemia. Olha o que a gente já tinha de dados antes da pandemia. Então, a gente já era o primeiro internacional, tá, gente? Isso aqui é dado comparativo de países. Então, o primeiro na taxa de ansiedade, o segundo em casos de burnout e o quinto em casos de depressão. Então, o Brasil, antes da pandemia, ele já sofria e já tinha todos esses dados. Então, não é à toa, né, que tudo isso está acontecendo. E claro que esses dados aumentaram com a pandemia, tá? Então, a gente teve aí um acréscimo considerável. Além disso, para a gente falar que não é tão recente assim, uma realidade não tão recente, olha só, ele foi a primeira vez que ele foi mencionado, né, por um estudo, foi em 1970 nos Estados Unidos, e no Brasil a primeira vez que ele foi mencionado foi em 1987 por esse cardiologista que começou a estudar mais especificamente a parte da medicina, dos médicos, como que eles estavam sendo afetados por esse excesso de trabalho. E aí, em 2012, 10 anos atrás, 96% dos líderes americanos já se sentiam esgotados, tá? E 2015, o Brasil já ocupava o primeiro lugar em horas extras, considerando as pequenas e médias empresas aí no mundo todo também. Então, aqui a gente já vê que o cenário, né, do burnout não é algo tão simples e nem tão novo, certo? Mas é uma questão que a gente precisa olhar. Observem, os colaboradores com burnout no Brasil em 2016 eram 30%, em 2018 já era 32%. Essa porcentagem é dentro dos colaboradores, né, da faixa de pessoas que trabalham ativamente, tá? A gente não está considerando toda a população, mas sim as pessoas ativas. E aqui, dentro também dessas pessoas ativas, os funcionários que sentem, né, que correm risco de burnout no Brasil, ou seja, que mais um sentimento, essa percepção em relação ao burnout, em 2019 era de 63%, hoje a gente já tem 81%. Então, olha como isso está assustador, né? Realmente houve aí um grande volume de pessoas, um grande acréscimo para que a gente possa pensar sobre isso e entender melhor também essa situação. Então, vamos ficar aí atentos, é por isso que estamos todos aqui. E aí, gente, em relação ao Covid, que realmente é o que muita gente, inclusive às vezes se confunde, né? Acha que o burnout é uma consequência do Covid. Acabamos de mostrar que não, que ele existe muito antes disso. Contudo, sim, houve um aumento considerável do burnout em todo o mundo a partir aí, né, da pandemia. E aí, por quê, né?
através do aumento do número de horas extras, afinal de contas, as pessoas não estavam sabendo como reagir, não estavam sabendo como lidar com todas essas mudanças, as empresas passando ainda mais dificuldade, enfim, as videoconferências em excesso, o famoso, né, Zoom fatigue, e aí isso realmente tem um impacto na saúde, né, na forma como o cérebro assimila essas informações. A falta de limite entre trabalho e vida pessoal, porque afinal de contas estava tudo junto e misturado, e aí isso ficou muito mais difícil da gente lidar e separar as coisas, isso impactou. E uma pesquisa aí da McKinsey traz que os grupos minoritários, né, sofreram mais com essa questão dentro do Covid. Então, houve sim um maior impacto para mulheres, mães e não brancos, tá? Então, são pessoas que já sofriam, né, já eram sobrecarregados e ficaram extremamente sobrecarregados durante a pandemia, diante da situação que a gente viveu. Então, aqui isso é só um alerta e nos traz aí mais para essa importância do burnout e essa realidade que a gente está vivendo. E aí, isso aqui é o que veio de capa para todo mundo, assim, né? Acredito que ninguém passou ileso aqui, que está aqui hoje, dessa notícia, né? Recebemos essa notícia aqui no final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decidiu que o burnout deveria ser considerado como uma doença ocupacional. E é por isso que estamos falando aqui em relação às empresas. Mas claro que a gente entende que não é só uma situação da empresa ou só do indivíduo. Então, vamos falar sobre isso, né? O burnout, ele é responsabilidade da empresa também, segundo a OMS, e ela não considera, eu acho importante trazer essa consideração, que ele entrou na CID, né? Então, agora ele está dentro da CID, mas ele não é considerado como uma doença, sim como um fenômeno ocupacional. Então, em relação a esse fenômeno ocupacional, o trabalhador diagnosticado com burnout, com a síndrome, poderá ter os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários que outras doenças relacionadas ao emprego, tá? Então, isso aqui é um alerta e é importante para a gente entender, né, tudo isso. Mas estamos falando várias coisas aqui e eu quero que a Renata Capai venha trazer para a gente informações mais palpáveis e científicas sobre o burnout. Daqui a pouco eu concluo para a gente entender tudo isso. Então, Rê, por favor, explica para a gente aí o que é burnout. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz aqui em compartilhar com vocês a minha visão e a visão da ciência e da biologia a respeito desse tema que está tão em voga por aí. O burnout é um estado, pode passar, ótimo, é um estado de esgotamento físico, emocional e mental pelo excesso de carga. A gente não está falando apenas, como a Marília acabou de falar, de uma questão que afeta apenas o campo profissional, mas mulheres que acabaram de ter filhos, pessoas que vivem cronicamente, ou seja, repetidamente, um estado de carga, sobrecarga muito alta, ou seja, o burnout, ele nada mais é, em primeira instância, uma desregulação fisiológica. A desregulação fisiológica é que vai tangibilizar e que vai ser a base toda para que a minha mente também se desregule. Por isso que eu quero muito despertar em vocês aqui que não basta apenas com a informação a gente fazer uma mudança. A informação ela é primordial, mas a gente precisa da informação para fazer contato na instância certa da gente como indivíduo, para que a gente possa sair dessas respostas ou evitar que a gente não caia num burnout, tá? O burnout, ele é considerado também uma depressão. Tem pessoas que levam até 2 anos para sair desse estado de depressão. Por quê? Porque a depressão também é um estado de dissociação fisiológica. O corpo ele fica num estado tão drenado e tão hipotônico, mesmo que as pessoas falam, mas minha cabeça não para, eu não consigo, eu não preciso deixar de fazer as coisas, eu consigo continuar fazendo as coisas, mas aí a gente entra. Existe uma despersonalização. O que é despersonalização? É quando diminui ou esgota a nossa empatia, a nossa conexão com aquilo que a gente faz. Quantas pessoas que eu atendo que falam assim, gente, aquilo que eu faço há anos agora não faz o menor sentido. E fala muito, né, junto com o senso de realização reduzido. Não
tenho o mesmo engajamento, não existe a mesma conexão a partir desse esgotamento, né? Então, o que acontece na nossa fisiologia? Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Existe um colapso. Por quê? Porque não houve uma adaptação do meu sistema nervoso, que é onde existe toda a secretação da bioquímica que desorganiza e que organiza também no nosso corpo. Mas o que eu queria dizer é que a base está no sistema nervoso para que a gente possa regular outras instâncias. Vou deixar isso mais claro já já, tá? Pode passar, por favor? Eu escuto muito, né? Tive um burnout na semana passada. Nossa senhora, passei por um evento da empresa onde as pessoas onde a gente ficou envolvido com isso durante 3, 4 meses e eu fiquei em burnout, mas já voltei. Não, gente. Burnout, a gente não tem noção do que é. É uma hipotonia, baixa de energia, junto com um monte de desregulação por essa sobrecarga. A pessoa que está em burnout, ela não volta em uma semana. Ela precisa de um trabalho integrativo em várias instâncias que eu vou falar, fisiológica, mental, emocional. Por quê? Porque é o que drena, né? O esgotamento físico, emocional, mental, a partir dessas sobrecargas que a gente vai viver. Pode passar, por favor? Os principais gatilhos disso, agora eu estou bem focada no campo profissional, tá? É uma sobrecarga de trabalho e pouco tempo de execução. Acho que todo mundo aqui já viveu esse tipo de circunstância e vive, né? Ainda. Uma falta de controle, mas nos resultados. Eu não tenho autonomia para controlar resultado. Então, isso me deixa completamente fora do meu prumo, identificado com o que está lá fora e não a partir do que eu dou conta, porque eu não tenho controle realmente dos resultados. Um outro gatilho são as recompensas insuficientes. Eu trabalho e eu não tenho uma promoção, eu não sou reconhecido, né? Isso daí traz uma frustração muito grande, uma sensação, às vezes, de incompetência, né? Uma sensação de injustiça. Eu estou engajado, mas o outro que não está tanto quanto eu, ele consegue uma promoção, ele consegue ser visto, mas eu não. Isso atrapalha demais o nosso estado emocional e o nosso engajamento na nossa entrega do que a gente faz na nossa empresa. Falta de comunidade. Vocês vão me ouvir falar sobre fisiologia e tem uma coisa que é muito importante. Nós, como mamíferos, a gente se regula ou se desregula no bando, na comunidade. Se eu tenho um senso de comunidade dentro daquele sistema que eu pertenço, vai ser muito regenerador eu passar por processos intensos e ter uma comunidade onde eu possa encontrar um assentamento sobre aquilo que passa por dentro de mim. Vocês vão entender mais sobre isso à frente. E outra questão são os valores conflitantes entre o valor do indivíduo e da organização. E aí a gente chega na parte que faz parte do que eu trabalho, né? Eu como terapeuta somática é corpo, né? Para a gente entender onde que a gente tem que trabalhar. Imaginem que essa parte aqui, essa ilustração da minha mão, é o cérebro. Esse exemplo não é meu, é do Dan Siegel, um neurocientista que trabalha principalmente com crianças, e ele trouxe esse exemplo que a gente consegue identificar exatamente onde que a gente tem que trabalhar e quando a gente consegue fazer algum esforço a partir do pensamento ou não, tá? Imaginem que isso aqui é um cérebro, essa é a parte aqui da nossa nuca, né, da base do crânio, que é o nosso tronco cerebral. Essa é a parte que lida por sobrevivência. Ela é completamente instintiva. Uma pessoa que tem um trauma, primeira parte que se desorganiza é aqui. Por quê? Porque um trauma necessariamente é um congelamento, né? A gente fica fixo, a fisiologia fica fixa num determinado ponto daquela circunstância, mas no corpo. Quando isso se desorganiza ou organiza, a gente tem uma outra parte do nosso cérebro, a gente está falando de uma certa hierarquia aqui, tá? Que é o nosso campo emocional, o sistema límbico. É onde comporta as nossas amígdalas cerebrais, os nossos radares de luta ou fuga. Então, quando a gente sente frustração, medo, culpa, prazer, alegria, senso de engajamento, potência, confiança,
essa parte aqui que comporta as nossas emoções, ok? Então, quando aqui se desregula, aqui se desregula. Quando aqui se regula também, ok? E essa parte é só os mamíferos, a partir depois que a gente evoluiu, nos tornamos mamíferos, a gente criou, desenvolveu o sistema emocional, tá? Depois evoluímos e nos tornamos homens. Então, a gente tem a parte anterior da testa, o nosso córtex pré-frontal, ou neocórtex, que pensa, que racionaliza, que organiza, é responsável pelas nossas funções executivas, é representado pelos meus dedos. Olha que interessante, quando eu tô com isso desorganizado e isso desorganizado, o meu sistema emocional, ele perde a proteção da minha cognição e ele que comanda. O meu sistema de sobrevivência, ai meu Deus, eu vou morrer, mesmo que não seja uma ameaça real, tá? Mas o corpo identifica isso como uma ameaça, quando o meu corpo ele tá o tempo todo em estado de alerta. E aí, o que acontece? Quando a gente está com isso organizado, eu consigo criar um envelope para o meu sistema emocional, aí sim, o meu córtex consegue comandar. Agora, por que ele não consegue comandar antes? Porque aqui é instinto. Eu não consigo, o que eu escuto muito das pessoas, eu tenho que controlar minha raiva. Gente, você vai controlar a raiva depois que ela vir, né? Eu vou controlar a raiva para ela não vir. Não. Na verdade, na medida que a gente vai criando mais espaço na nossa fisiologia, sistema nervoso, a gente tem muito mais condições de não se sentir tão ativado com as circunstâncias externas, ok? Mas no burnout, o que está acontecendo? Meu sistema está totalmente desencapado. Quem comanda são essas duas partes. Eu fico imobilizado. Onde? É o que eu escuto direto. Nossa, eu não consigo fazer, meu Deus do céu, antes eu dava conta, eu conseguia viver um processo de carga muito alta e dava conta. Eu acordava, descansava no final de semana, depois voltava potente. Mas por que agora eu não tô conseguindo? Por que eu não consigo mais sentir prazer nas coisas que eu fazia? As coisas perdem o sentido, porque aqui tá completamente desorganizado, ok? Vamos passar para o próximo slide. E aí, não precisem se assustar com essa imagem, eu só preciso trazer aqui conteúdo, né, informação a respeito do que é o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele funciona de forma autônoma, autonômica, não reflexiva, mas reflexa, como eu te falei, como eu acabei de falar. Aqui é instinto. Essas três partes, elas são conectadas com o corpo através do sistema nervoso. Então, hoje em dia, se fala muito, né, sobre as terapias emocionais, que é o que eu trabalho, né, e as de trauma, que a abordagem ela tem que ser bottom-up, de baixo para cima. Por quê? Por causa dessa hierarquia. O pensamento não vai atingir e organizar algo que é instintivo e que está desorganizado aqui ou aqui. Mas quando eu organizo aqui e aqui, aí sim eu consigo perceber que eu estou ansiosa e falar assim, eu estou ansiosa. Então peraí, então deixa eu ver o que eu faço aqui com o meu corpo, né? A gente vai chegar mais para frente a respeito disso. Mas uma coisa muito importante que eu gosto de falar a respeito do sistema nervoso autonômico é que quando a gente está nessas desregulações, significa que a gente perdeu o dimmer. Quem sabe o que é dimmer? É aquele aparelhinho que a gente liga a luz de forma lenta e vai aumentando a intensidade até ficar claro. E diminuir. O que é isso na fisiologia? O corpo é que sente, né? Vocês vão me ouvir falar mais sobre isso. Mas olha que interessante. Um sistema nervoso resiliente é quando ele vive uma onda de ativação, que é o perigo, que é a mobilização daquele projeto que eu estou fazendo, que o corpo está em estado de alerta, e na hora que acaba, o meu corpo, ele se desativa. Ou seja, na hora que o perigo passou, o meu corpo, ele tem como se adaptar e a voltar para um lugar de base, de equilíbrio. Uma pessoa que está em burnout, ela não consegue completar essa onda. Porque essa onda faz parte dos nossos ciclos biológicos. Toda emoção, toda ativação que a gente tem, a gente vai ter essa onda, essa ascendência dessa onda. E a pessoa que está em burnout, ela está aqui, ó, parada. Ela não consegue descarregar. Muitas vezes ela desce de novo, pega mais carga e tenta subir. E o carrinho vai ficando pesado. E ela não consegue manejar, porque não tem mais espaço para manejar,
né? E o grande exercício aqui é a gente ajudar a fisiologia a fazer essa descarga, né? Uma coisa muito interessante é que tem muita gente que fala comigo, nossa, Renata, mas eu percebo que quando eu tô mais ansioso, quando eu tô mais agitado, mais no mental, eu consigo produzir mais. Sim, existe um gráfico do estresse e da performance, né? O meu estresse aumenta e a minha performance vai aumentando, de acordo com o meu estresse. Perfeito, essa ativação vai aumentando, 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 mas chega uma hora que o estresse vai aumentando, mas a minha performance começa a cair. É isso que acontece no burnout. O que a gente tem que ajudar, o que a gente tem que fazer é ajudar o corpo a recuperar algo que era natural para ele, porque a gente nasceu fazendo essa dinâmica do acelerar e desacelerar, né? O sistema nervoso simpático é a nossa ativação, é o nosso acelerador, por isso que dilata a pupila, a gente fica com o coração mais acelerado, né? E olha que interessante, como que a gente vai bloqueando o sistema natural, a fluidez do nosso sistema nervoso. É aquela história, né, gente? Um dos exemplos que eu acho muito clássico aqui, eu acho que vocês já viveram isso, é aquela história. À noite, né, depois que eu saio do meu trabalho, eu chego em casa, enfim, é a hora para eu poder descansar, desativar, desconectar. E o que eu faço? Ai, meu Deus, e o projeto? E amanhã? O que eu vou fazer? Nossa, o que eu fiz? Meu Deus do céu. A gente não sai da ativação mental. Só que a ativação mental, ela é um resultado e um sintoma daquilo que acontece aqui e aqui. Eu não consigo, quando eu estou muito desorganizado aqui e aqui, com o pensamento, falar assim, eu estou em burnout, deixa eu sair. Porque senão, gente, a gente leria todos os livros que a gente entende e tem acesso sobre ansiedade, sobre equilíbrio emocional, e com a informação, pensamento, a gente, opa, beleza, entendi. Mas não, para fazer isso, para a gente conseguir voltar essa onda e criar essa fluidez, a gente tem que ensinar o sistema nervoso a retomar essa naturalidade, essa natureza. Então, por que a gente tem insônia? Porque o corpo tá super ativo e aí a minha mente vai acompanhar. Então, para que eu possa mudar a qualidade de pensamento, para eu mudar a minha ruminação de pensamento, inclusive equilibrar as minhas respostas fisiológicas e emocionais, a gente tem que fazer essa abordagem de baixo para cima. Sabe por quê? Se vocês saírem só com essa informação, já vou ficar muito feliz a respeito da minha parte. Porque a base estruturante dos nossos pensamentos e comportamentos mora na fisiologia. Isso que eu estou falando não é uma crença. Isso é ciência, isso é biologia. Então, se a gente não aprender a sair do viés mental e ir para o viés fisiológico como a base, né? Faz tudo parte de uma coisa só. Mas, como eu falei, a base, né? A construção de um prédio onde eu tenho uma grande base, eu não vou conseguir realmente subir um prédio, né? Ter pensamentos coerentes, me sentir potente, me regenerar. É isso. Obrigada, Rê. Já voltamos com você. Muito obrigada por essa explicação. Vocês viram, né, gente? Por que eu trouxe ela? Imagina se eu fosse explicar isso aqui, seria um pouquinho diferente. Mais ou menos assim, ó. Burnout, né, na nossa literatura aí mais simples, é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, que foi ativado ali e não parou. E aí, gente, trazendo aqui como uma conclusão, né, dessa questão toda do que é o burnout e por que o burnout entrou como, né, uma síndrome aí de trabalho dentro da CID, é porque passou a entender, assim como, né, o suicídio virou um problema da sociedade e não somente do indivíduo, o burnout não é mais um problema só do indivíduo. A gente entende que não é só a pessoa que está com problema, mas sim um sistema que adoeceu, né? Então, esse sistema precisa ser, né, precisa se responsabilizar e precisa se alterar. Então, se a gente não entende como um conjunto, como se todos fôssemos responsáveis por essa construção, né, de uma realidade, de uma produtividade mais saudável, de uma vida com mais qualidade, de todos esses pontos, a gente não vai conseguir evoluir. Então, é por esse motivo,
né, que a OMS traz, então, isso para a pauta e como responsabilidade das empresas. Não é o indivíduo apenas que adoece, é o sistema. E esse sistema precisa evoluir, ok? Então, é por isso que a gente está falando disso. E aí, o que queremos trazer aqui hoje, né? A gente quer entender como combater o burnout na sua empresa. E nada mais justo do que a gente entender que a empresa só vai evoluir, né, se ela investir no seu principal recurso. Né, a empresa é feita de pessoas. E se a gente não investir em pessoas, né, em todas essas formas de investimento em pessoas, mas principalmente na base, a gente não vai conseguir ter nenhum resultado. Então, investindo no seu principal recurso, no ser humano, e nos recursos fundamentais que eles precisam. Então, ao estudar bastante sobre esse tema, entendendo esse impacto, inclusive na produtividade, na vida das pessoas, eu cheguei a essa conclusão, e por isso que eu trouxe, né, elas para falar comigo, que a base de qualquer tipo de tratamento, de qualquer tipo de solução contra, né, o burnout, para a gente evitar e entrar ali muito antes dele já ser um problema, mas da gente trazer como solução, a gente cuidar da base, a gente cuidar ali dos pilares fundamentais para uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho e uma produtividade saudável e sustentável. Então, se a gente não olha para todas essas bases aqui, que é você cuidar da saúde emocional, essa saúde emocional sendo olhada com carinho, e aí, como a Renata explica muito bem, que faz essas correlações entre indivíduo, e esse indivíduo está dentro de um sistema, e esse sistema também precisa estar saudável, né, porque senão a gente não consegue ter essa produtividade em escala. E aí temos o sono, que regula toda essa saúde. Então, se a gente está falando da saúde emocional, a saúde também do corpo, a gente precisa que o sono seja a base para a regulação. Então, temos essa segunda forma. E, por fim, a gente precisa entender o que é, de fato, a produtividade que a gente quer. É uma produtividade sustentável, né? Não é uma produtividade que a gente vai morrer ali de trabalhar em um determinado momento e vai acabar. Como é que é a sustentabilidade disso? Como que a gente vai ter resultados, de fato, a partir de uma produtividade que faz sentido. Então, esse aqui, né, essa é a nossa proposta para vocês. Já trouxemos uma introdução muito rica aqui para que vocês possam entender melhor e não apenas o que vocês pegariam em um artigo aí da internet. E agora, vamos com Renata de novo para fechar, então, esses temas que ela já levantou, mas para a gente fechar, então, sobre a primeira forma de combater o burnout na sua empresa, que é com a saúde emocional. Pois é, a emoção mora no corpo e não na mente. Eu pergunto muito para as pessoas, né? Onde que você acha que mora a ansiedade? Ah, na mente. Na mente também. Mas depois que existem processos muito anteriores em outras instâncias, né? Agora vocês estão entendendo onde que a gente tem que trabalhar. Não é com pensamento ou uma informação sozinha que combatemos alguma crise. Não, porque a crise já está falando de uma desregulação, de uma ativação, né? Então a gente precisa realmente acessar as partes certas para que a gente tenha uma desativação sustentável, uma fluidez da nossa biologia que funciona do jeito que nos ajuda, regenerando, trazendo energia, nos mantendo conectado com aquilo que a gente faz. Pode passar o slide, por favor? E como cuidar, afinal, da saúde emocional? Pode passar de novo? Gente, vocês me viram falando de ativação e desativação, né? Quando a gente está falando lá do sistema nervoso simpático e o parasimpático, a gente está falando necessariamente também de toda uma secretação de químicas, né, de hormônios internamente. Tanto é que todo mundo que tem burnout, não todo mundo, tá? A maioria das pessoas que tem burnout, elas têm um cortisol invertido, né? É o hormônio que mantém a gente com energia durante o dia todo, né? Só que o corpo, ele tá tão desregulado que na hora que eu acordo que ele precisa subir, ele já não sobe mais. Por quê? Porque ele subiu tão cronicamente que o corpo ele perde esse dimmer de novo e aí ele não sobe mais. E que horas que ele vai subir? No final do dia. Por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, impressionante, eu passo o dia cansado, mas chega à noite me dá um gás, eu fico conectado com um monte de coisa. Não, a gente tem que trazer uma inversão dessa dinâmica do corpo, né? Enfim, como que a gente sai da ativação, né?
Ativação não é ruim, viu, gente? Ativação é um processo de mobilização, de energia. Ela é ótima. E às vezes vai ser um estresse, às vezes vai ser um engajamento num determinado, no meu trabalho mesmo, né? O foco em alguma coisa. Mas para toda ativação, eu preciso desativar. O corpo, ele sabe lidar com estresse. Mas se eu não deixo o meu corpo se desativar, ele fica crônico nesse estado que não nos ajuda e que nos adoece, né? Então, uma coisa que a gente precisa aprender para sair da ativação é fazer com que o corpo processe. Precisa de processamento. E o processamento está na segurança. O que é segurança? É o corpo, a gente levar o corpo para um lugar de desativação. Relaxamento. Sim. Sim. Inclusive, pessoas com burnout não devem fazer atividades extenuantes, atividades físicas extenuantes. Tem que ser uma prática de atividade física restaurativa, tá? Uma pessoa com o corpo já drenado vai drenar ainda mais, vai tirar a energia que essa pessoa tem que já tá na reserva, tá? Ou não tem. E aí a pessoa não vai entender, gente, tô fazendo atividade física, eu faço morrendo, mas não me regenera. Não, não vai regenerar. A regeneração do sistema nervoso tá aqui. O primeiro ponto que eu não falei, mas o primeiro ponto mais importante é o sono. Se não regula o sono, não vai regular o hormônio. A Carla vai falar melhor do que eu, né? Então, essa ativação, a gente precisa entender que ir ativar de forma estratégica e desativar, é abrir espaço para desativar e regular o corpo. A regulação é o quê? O corpo subir, mas se regular depois de um buraco. Depois de um estresse, ele volta para um lugar de linha base, onde ele fica aqui numa dinâmica. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. É ele se assentar num estado onde me ajuda a não desmontar e a me manter inteira, tá? Inteira em todas as situações, não só mental, não só emocional, mas fisicamente também, tá? Uma coisa muito importante, como eu acabei de falar, que o processamento está na segurança. Então, atividades físicas, como yoga, como pilates, que trazem atenção para a respiração, tai chi chuan, excelente para a gente ensinar o corpo a encontrar um espaço que ele já não tem memória mais, porque ele só está lá em cima, cortisol o tempo todo, respiração o tempo todo, a pessoa não entende, o ombro o tempo todo aqui, tenso o tempo todo aqui, mas não entende, não é normal, gente, a gente que se acostumou no desconforto e na desorganização, só que aí o burnout vem para parar a gente, ainda bem, porque senão, né, o que seria de nós? Atividades que trazem essa conexão com o nosso corpo. Porque se a emoção mora no corpo, se eu não faço contato com o corpo, não vai ter processamento, vai ter supressão de emoção. Então, é aquela pessoa que não dá conta de digerir as coisas, que as coisas são afetadas demais, ou então aquela pessoa completamente anestesiada, nada me afeta. Por quê? Porque aprendi tanto a engolir, a me anestesiar, a não fazer contato, que o meu corpo ele realmente se dissocia. Isso não é legal, porque todo o processo de desregulação emocional, que é desregulação do sistema nervoso, traz uma fragmentação. A minha cognição não fica legal, a minha memória não fica legal, eu não consigo agir do jeito que eu gostaria. Quem nunca foi numa nutricionista, pegou lá a dieta e não conseguiu executar? Não tem coerência entre o que eu penso, o que eu gostaria, com a minha execução, né? Então, a grande questão é fazer contato com o corpo. E o mindfulness, a prática de mindfulness, que é a atenção plena, é ajudar a gente a estar aqui, ó. Opa, tô aqui, porque hoje o que a ciência já mostra é que só o fato de eu levar atenção para as minhas sensações do corpo, o meu corpo, ele já desativa. Olha que legal, esse é um dado muito legal que a gente precisa entender, porque senão tem muita gente que fala assim, que bobagem. É científico. Mostra o cortisol desativando, o corpo estabelecendo um estado maior de segurança. Enfim, uma pessoa que está no burnout, ela precisa de uma rede de apoios. Não é só uma terapia, não é só tomar um remédio, não é só... Então, ela precisa de uma ajuda de um endócrino, porque a gente está falando de desregulação hormonal. Ela precisa de uma terapia somática, não apenas cognitiva, tá? A somática, que é a minha, né? Vai acessar o sistema nervoso, trazendo noção dentro da fisiologia, onde que essa pessoa está presa nessa onda, e ajudar a mover e a voltar a ter essa fluidez. Quando a gente muda o sistema nervoso, muda senso emocional, muda comportamento, né? Trazer essa gama, né? Uma outra coisa, quem não está em burnout, quem quer evitar e precisa evitar, todos nós, né?
o trabalho de organização do tempo é primordial porque traz orientação. E o que a fisiologia entende como defesa, como um estado de linha de defesa para a gente se sentir seguro, é orientação. Então, ter esse trabalho de entender que tempo que eu tenho, o que cabe na minha agenda, o que não cabe, aprender essa noção dos limites vai me trazer uma orientação maior, então, portanto, uma segurança. É isso. Gostaria de agradecer. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Bom, agora nós vamos falar então da segunda forma de combater o burnout. Excelente explicação da Renata. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui. Eu estou muito feliz de ver tanta gente conhecida, colegas do RH, ex-clientes internos e clientes atuais participando desse evento. Bem-vindos. Por favor, recebam o meu abraço acolhedor e saudoso. Tenho muita saudade do tempo que nós trabalhamos juntos. Então, como a segunda forma de combater o burnout nada mais é do que ter um sono saudável, que a Renata já deu uma pincelada. E, peraí, todo mundo dorme? Como que o sono pode prevenir o burnout? É importante a gente entender que o sono é a base de uma vida saudável e feliz. De novo, burnout e felicidade, contra a felicidade. Onde essa base e o sono, ele ajuda a atividade física e a alimentação saudável a se apoiarem nesse sono, criando essa tríade de saúde e longevidade. E o que é o sono saudável? Não é apenas dormir de 7 a 9 horas por noite, como todos os centros médicos e National Sleep Foundation recomendam. Isso é importante sim, sem dúvida, mas o sono saudável é a combinação entre a quantidade de horas de sono, de 7 a 9 horas de sono, e a qualidade desse sono. Então é muito importante lembrar que é preciso a combinação da quantidade e qualidade. Da mesma forma que nem toda comida é uma comida saudável, nem todo sono é um sono de qualidade. Há muitos hábitos no nosso dia a dia que afetam a qualidade do nosso sono à noite. E por isso a gente acorda cansado, sem energia, porque aquele sono não foi um sono restaurador, reparador. Todas as doenças ou problemas de saúde que você puder imaginar, elas são agravadas ou estão ligadas ao déficit de sono. Então, existem diversos estudos comprovando a relação do déficit de sono e aumentando o risco de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardíacos, vários tipos de câncer e até Alzheimer. Porque o sono, além de fazer todo esse processo de restauração e cura, ele também funciona como um banho, limpando o nosso cérebro de todas as toxinas que vão acumulando durante o dia naturalmente. Então, se a pessoa não dorme bem, essas toxinas ficam acumuladas, que são chamadas toxinas, toxinas são chamadas de beta-amiloide, elas ficam acumuladas a longo prazo e isso pode causar o Alzheimer. Então, agora dando um zoom na questão do burnout, que é o tema da nossa reunião hoje, para entendermos a relação entre sono e burnout, primeiro, além de haver essa desregulação fisiológica, como a Renata muito bem explicou, esse desequilíbrio dos hormônios, é durante o sono REM que as nossas emoções e experiências do dia a dia são polidas e elaboradas. Então, se não dormirmos o suficiente com qualidade, esse processo de elaboração é prejudicado, aumentando a reatividade emocional da amígdala em 60%. O que isso significa? Isso significa que vai gerar esse processo, o déficit de sono, vai gerar um aumento nos sentimentos de tristeza, raiva, estresse e ansiedade, só porque a gente não está dormindo bem o suficiente. A amígdala é uma partezinha lá no meio do cérebro que a principal função dela é regular as emoções e também vincular um significado emocional às nossas experiências e memórias. Então, essa é apenas uma área impactada pelo déficit de sono. Imagina se o déficit de sono ocorrer com frequência. Aí, os impactos são maiores e mais graves. Pode passar o slide, por favor, Marília? Esse é um lado da moeda.
quando a pessoa não dorme bem, o impacto do déficit de sono em um único indivíduo, aumentando os riscos de burnout. E o impacto no ambiente de trabalho, que também potencializa a ocorrência do burnout. Esse é o outro lado da moeda. Então, o déficit de sono afeta o indivíduo, mas também afeta o ambiente de trabalho. Estudos avaliaram que a liderança abusiva, avaliaram a liderança abusiva, onde o mesmo líder ele era legal em alguns dias, e nos outros dias ele tinha um comportamento controlador e tóxico. O que determinou essa diferença de comportamento foi que quando o líder não dorme bem ou o suficiente, ele tem uma redução no autocontrole e é mais propenso a atacar os funcionários. Então, o funcionário que não dorme bem tem uma série, tem as emoções, né, afetadas, tem um olhar mais negativo para as coisas e uma série de efeitos nele, mas o líder também que não dorme bem sofre do outro lado e aí causa um ambiente de trabalho não saudável. Então, por isso é fundamental que as empresas incentivem e invistam no sono saudável dos colaboradores, favorecendo não apenas o indivíduo, mas também o ambiente de trabalho. O próximo. Estudos mostram que empresas que investem na qualidade do sono dos colaboradores têm uma redução de 5 vezes nos gastos com a saúde da equipe do que empresas que não investem no sono do colaborador ou que têm colaboradores com déficit de sono. Agora vamos fazer um paralelo rápido sobre os benefícios do sono saudável para as pessoas e para as empresas. O sono saudável, ele é muito importante, porque ele ajuda a melhorar a memória, foco e concentração, ele dá mais energia e vitalidade, fortalece o sistema imunológico, fazendo com que as pessoas fiquem menos vulneráveis a vírus e doenças, melhora o humor e a felicidade, melhora também a qualidade das relações entre os colegas de trabalho e líderes, pelos motivos que a gente acabou de falar. Claro que o sono não é o único fator, mas tem um grande papel aqui. Diminui os níveis de estresse e ansiedade, ajuda a controlar o peso e o apetite, regulando os hormônios de apetite e saciedade, melhora até a beleza da pele. Atenção aqui para a Natura, as empresas, Boticário, as empresas de cosméticos e beleza, invistam no sono saudável da sua equipe. Esses são os benefícios para as pessoas. E aí, quais são os benefícios para a empresa? Por que a empresa tem que investir e incentivar o sono saudável? Primeiro, próximo slide, por favor. Já está lá. Primeiro benefício para a empresa é o baixo índice de absenteísmo e presenteísmo. O déficit de sono, ele é um dos principais motivos para o absenteísmo, porque a pessoa que não dorme bem, ela adoece mais, ela falta mais ao trabalho. E aí, o que é o presenteísmo? O presenteísmo é quando a pessoa, mesmo sem condição física e emocional, ela vai para o trabalho, mas a sua produtividade e eficiência são impactadas, porque ela não tem cabeça para pensar e energia para pensar e estar ali. Então, há estudos que identificaram que após uma noite mal dormida, as pessoas tendem a escolher tarefas mais operacionais, como ler e responder e-mails, porque elas estão cansadas, sem energia e sem condição de pensar, do que escolher fazer atividades que exijam atenção, concentração ou criatividade, ter novas ideias. Então, aí, se a empresa investe na saúde do sono dos funcionários, há um baixo índice de absenteísmo e presenteísmo. Redução de custos, porque se o colaborador que dorme bem, ele é mais saudável, adoece menos, falta menos ao trabalho e usa menos o plano de saúde. Por outro lado, ele produz mais, ele é mais criativo e tudo isso reduz os custos e aumenta o resultado da empresa. O terceiro benefício para a empresa é o aumento do engajamento do trabalho e a felicidade das equipes. Como nós falamos, o sono de má qualidade afeta o humor e o autocontrole. Com isso, aumenta as emoções negativas e reduz o engajamento no trabalho. Por isso, as empresas com programas de promoção à saúde e bem-estar, com foco na qualidade do sono, possuem um ambiente de trabalho mais saudável, com equipes engajadas, atraindo e retendo talentos de alta performance. Outro benefício é a redução dos acidentes de trabalho,
porque a privação do sono impacta o nosso raciocínio, memória, diminui os nossos reflexos e tempo de reação da mesma forma como se estivéssemos alcoolizados. E aí, então, quando dormimos pouco ou dormimos mal, isso significa que nós tomamos decisões com menos rapidez e precisão, a nossa habilidade de julgamento também é afetada e corremos mais riscos, porque a gente avalia uma situação como segura, quando na verdade ela não é, aumentando os riscos de acidente de trabalho e acidentes de trânsito. Por último, o benefício para a empresa é o aumento na criatividade, inovação e performance das equipes. Tem muita empresa que precisa de novos produtos, de inovação, onde inovação é o core do business deles, então é importante investir no sono saudável, porque dormir bem ajuda o cérebro a fazer conexões, reconhecer padrões, ter novos insights e resolver problemas, aumentando o processo criativo e tomada de decisão. Para finalizar a minha parte, eu quero falar como as empresas agora, né, operacionalizam tudo isso, né? Como que hoje em dia as empresas têm colocado isso em prática e investido no sono saudável dos seus colaboradores. Primeiro, não basta só colocar uma salinha de descompressão aconchegante, com uma cabine de soneca, se a cultura e o movimento da empresa estiverem andando na direção contrária. Aqui todo mundo, a gente já viu essa discussão, que não adianta ter ping-pong, escorregador, para investir, que isso não aumenta a felicidade, cabine de soneca também não aumenta e não melhora a qualidade do sono, tá? É importante olhar isso mais profundo. Então, o que as empresas e os meus clientes, dentro e fora do Brasil, têm feito com relação a esse assunto? Definir uma política corporativa de sono saudável, sobre o que a empresa espera dos líderes e dos colaboradores, fazendo um assessment para identificar a qualidade do sono dos colaboradores e possíveis riscos na saúde física e emocional, se tem alguma área da empresa sofrendo mais ou não com esse tema. Terceiro, com a liderança do sono, trabalhando com a liderança, implementando isso e fazendo com que eles não só incentivem a importância, né, falem sobre a importância do sono, mas para que eles pratiquem isso nas próprias vidas e sejam modelos para os seus colaboradores. Nada adianta ter uma política bonitinha na intranet se os líderes continuarem mandando e-mails de madrugada, e causando essa ansiedade, essa pressão nos colaboradores. Ele não está dormindo e está fazendo com que a equipe também fique ansiosa, se sinta pressionada a responder esses e-mails. Outra forma é oferecendo uma consultoria de sono individualizada para os líderes, as equipes e até para as mães que estão saindo de licença maternidade, apoiando-as com o sono dos filhos dela, dos bebezinhos que estão nascendo. Outra forma é através de oferecendo palestras e workshops sobre o poder do sono, aumentando a conscientização sobre o tema. Mas como a Renata apontou, informação apenas não é suficiente, se a gente não estiver cuidando de todo esse entorno. Então, nesse caso, é importante que o líder modele, é importante, muitas vezes, como eu tenho feito, oferecido consultoria individualizada, ajudando as pessoas a implementarem isso e colocarem isso em prática. Essas são as 5 principais ações que as empresas e os meus clientes têm adotado para melhorar a qualidade do sono e mantendo a saúde física e mental dos seus colaboradores. Sem dúvida, é muito mais efetivo e barato do que comprar um sleep pod, uma cabine de soneca, e colocar isso numa salinha de descompressão da empresa. Agora, eu devolvo a bola para a Marília nos contar sobre a terceira forma de combater o burnout. Obrigada, Carla. Obrigada, meninas. Bom, todo mundo aí tá craque, né? A gente já pode rodar aqui nosso quiz, nossa provinha sobre saúde emocional e sono saudável, não é isso, gente? Então, agora, vamos finalmente falar sobre a produtividade sustentável, que vai ser o quê? Né? A junção das duas primeiras com as estratégias que a gente precisa aplicar de fato para termos essa produtividade que a gente sim quer, né? Afinal de contas, é importante para todo mundo a gente ter resultados, mas de uma forma que seja realmente saudável, eficiente e bom para todo mundo, né? Esse win-win. E aí, gente, o que acontece, né? Quando chega a OMS e traz essa notícia para as empresas, num primeiro momento, as empresas podem
né, talvez pensar que é aumento de custo, é mais um problema, né, mais uma coisa que a gente precisa tratar ou arcar com os custos. Mas tá tudo aqui, tá na chave dessa mudança de perspectiva, nesse shift que eu, você e todo mundo precisamos fazer de sair da produtividade que a gente conhece, né, que é mais por mais, para a gente entender que não necessariamente isso é o que traz os resultados que a gente quer. Não necessariamente isso é a produtividade que a gente quer. Então, a OMS está basicamente alertando, né, e trazendo isso para a pauta para que a gente possa entender de fato, né, que produtividade sustentável é a solução. Então, é a gente parar de olhar para, nossa, mas agora eu vou precisar preocupar com isso, eu como indivíduo, eu como empresa, para a gente entender que de fato essa é a solução para mim, para a empresa e para todos. Se a gente não aplica isso de forma real, não vamos ter resultados perenes, a gente vai estar sempre com problemas, porque a gente não vai conseguir sustentar. Então, a mudança, né, de tudo está nesse shift, nessa mudança de perspectiva em relação à produtividade que a gente realmente quer para a nossa vida e para as nossas empresas. Então, a gente precisa entender essas frases aqui que eu trouxe. Ó, isso aqui é um alerta, é para a gente relembrar, será que eu estou ainda com esse pensamento de que eu quero sempre mais produzir, né? Produtividade é fazer mais com menos recursos. Será que é mesmo? Porque se eu estou sempre querendo fazer mais, não necessariamente estou fazendo a coisa certa. E aí tem aquela frase, né? Desperdício é fazer algo muito bem feito que não precisava ser feito. Então, para que eu estou fazendo cada vez mais, sendo que não necessariamente eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, mais nem sempre é melhor. Esforço não é o mesmo que impacto. Então, a minha equipe, a minha empresa pode estar se esforçando bastante, mas fazendo esforços errados, mal direcionados, não estão conseguindo processar e priorizar para que eles possam tomar melhores decisões, para que o tempo deles e a energia deles sejam bem distribuídas. Então, a gente precisa olhar para isso com urgência, para que a gente possa, em conjunto, fazer essa mudança e aí sim ter o impacto que a gente quer. Porque trabalhar sem parar, a gente já viu, leva à exaustão. Não tem como, gente, não tem como fugir disso aqui. Isso é um ponto final. Trabalhar sem parar leva à exaustão. E como a Renata já explicou, essa exaustão, ela não é tão simples de ser regulada, né? Se a gente não pratica a ativação e a desativação constante, o corpo vai começar a só ficar ativado, vai exaurir, e aí depois para ele regular é um processo, não é de um dia para o outro, né? Então a gente precisa entender essa importância. E o que eu mais gosto de falar, eu acho que quem me acompanha aí mais tempo tá careca de saber, precisamos reforçar isso aqui, né? As pessoas adoram me perguntar qual é a melhor ferramenta de produtividade, qual a melhor ferramenta para eu gerir minha equipe, os meus projetos. Marília, me conta aí o segredo das ferramentas. E aí eu tenho uma resposta importantíssima, que o segredo das ferramentas é você. São as pessoas. Então, você é a sua principal ferramenta. Se você não estiver bem, se você não estiver com energia para pensar, né, para agir, para dar os comandos certos para as ferramentas, para as pessoas, para a sua equipe, enfim, você não vai ser produtivo. Então, não adianta a gente ficar querendo saber de um monte de hackzinho de produtividade sobre ferramentas e etc., se a gente não está cuidando da gente. Então, a gente precisa estar funcionando bem para que a gente seja, de fato, produtivo. E isso vale para mim, isso vale para minha equipe. Não adianta nada, né? Como a Carla disse, ter lá o presenteísmo. As pessoas estão presentes, mas não estão produzindo. E aí, o pior, né? Quando as empresas ficam com medo, quando a estrutura não está bem organizada, desenhada, e a produtividade não é saudável e nem sustentável, as empresas ficam com medo do funcionário não estar fazendo nada, né? Tá em casa sem eles estarem controlando. Mas o segredo da produtividade não é controle, pelo contrário, é liberdade. Mas, porque essa é uma relação de troca. A gente precisa entender que a liberdade, ela gera uma responsabilidade. Então, se eu tenho liberdade e eu não provo que eu sou capaz de receber essa liberdade, eu vou sofrer as consequências. Então, eu como colaborador, preciso me responsabilizar,
né, das minhas responsabilidades, dos meus prazos, das minhas entregas, de fazer com qualidade, para que o meu trabalho flua bem. E a empresa também precisa se estruturar para que essa pessoa consiga ter essa liberdade e consiga se organizar aí dentro das melhores condições. Então, isso é só um exemplo, mas, resumidamente, a gente precisa o quê? Entender que nós somos as nossas principais ferramentas. Empresas são feitas de pessoas. Se essas pessoas não sabem tomar boas decisões, não vai adiantar nada ter um arsenal de coisas aí, sendo que elas não vão conseguir operar esse arsenal, certo? Então, resumidamente, o que a gente precisa fazer? Mudar a perspectiva de essa produtividade industrial que foi tanto vendida para a gente, né, na época do Fordismo, de mais por mais, de produtividade a fazer cada vez mais, para uma produtividade sustentável. E entender e tirar esse preconceito de que, nossa, mas qualidade de vida, sustentável, saudável, isso é para coisa que, para gente que já tem a vida ganha, né? Isso é para gente rica e tudo mais. Não, gente, isso aqui é básico. É base para você conseguir produzir, para você conseguir ter resultados. Porque se você está se exaurindo e entrou nesse ciclo, né, é muito provável que você já esteja sentindo as consequências. É muito provável que você já esteja percebendo que não está produzindo tanto assim, que a sua equipe já não está conseguindo, que as pessoas, todo mundo chega para mim e fala, Marília, minha lista é infinita de tarefas. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Nossa, parece que meu cérebro está cansado. Aí eu faço assim, ô Rê, tô te mandando um cliente aqui, tá? Porque tu tá precisando. E é assim mesmo, tá, gente? E aí, por quê? Porque eu faço a parte estratégica, né? A parte onde a pessoa vai entender como organizar a mente, como organizar suas tarefas para executar com qualidade. A parte racional. E a Rê vai ajudar a pessoa a regular ali, né? E aí vem a Carla, se estiver precisando, eu vi rapidamente que o Ferraz ali tem problemas com sono. Então, isso precisa ser tratado, né? Isso precisa ser feito, não tem uma solução tão simples, mas a gente precisa sim olhar para isso para entender essas soluções. Então, gente, entendam. Produtividade não significa fazer cada vez mais. O que traz melhores resultados é fazer melhores escolhas. Quem faz melhores escolhas é a maquininha? Enquanto esses robozinhos não forem mais inteligentes que a gente, é a gente que vai fazer essas melhores escolhas, não é? Eu espero que eles não façam. Então, vamos cuidar da gente, né? Tá por aí. E aí, gente, eu venho trazer uma notícia muito importante que eu espero que quem seja novo aqui seja uma notícia muito legal para vocês, que é o seguinte: gestão do tempo não existe. Mas, Marília, você não me falou que você tem uma metodologia de gestão do tempo própria? Pois é para isso mesmo, é para te falar que não existe, né? Mas, na verdade, ela funciona muito bem, só que não é o tempo que eu gerencio, afinal de contas, o tempo não para, né? O tempo não é gerenciável, eu não consigo falar assim, o tempo, vai mais devagar aqui, porque eu tô precisando de mais tempo, ou então, não, dá uma acelerada aí, ou dá uma pausada, porque, né, o bicho tá pegando, eu não quero passar por isso. Então, eu não consigo, eu não tenho poder sobre o tempo. Todos os dias teremos a mesma quantidade de tempo. Tá mudando o quê? A nossa percepção do tempo, porque a gente está ficando muito mais ocupado e não está percebendo o tempo. Agora, o tempo é sempre o mesmo. O que a gente consegue gerenciar, então, se a gente não consegue gerenciar o nosso tempo? A nossa energia e as nossas atividades. Então, quando a gente fala gestão do tempo, na verdade, o que a gente está falando é gestão de energia e gestão de atividades, beleza? Então, eu preciso ter muita atenção a isso aqui. Eu falo gestão do tempo, vou continuar falando, vocês vão falar, mas Marília, você, né, como assim? É porque isso é comercial, as pessoas entendem, não preciso ir contra, né, um conhecimento aí social, mas, né, se a gente for olhar no detalhe, essa aqui que é a verdade. E aí, se a gente está falando de gestão de energia de atividades, o que a gente precisa olhar? Para gerir a nossa energia. E como que a gente gere a nossa energia, né? Com tudo aí que a gente falou. Mas, na prática da produtividade, a gente vai ser mais produtivo através da nossa energia quando eu olho para ela e penso, quando eu sou mais produtivo, né? E aí eu vou colocar as minhas atividades mais importantes, as que vão trazer mais impacto, gerar mais resultados no meu momento de alta produtividade.
Se eu estou fazendo isso de uma forma aleatória, se eu não tiro um tempo para me organizar, né, antes da minha semana começar, eu não faço um planejamento semanal, eu não visualizo essas coisas acontecendo, se eu e minha equipe inteira somos desorganizados, não temos um processo, não sabemos estabelecer metas, não pensamos nos resultados, eu provavelmente não vou saber colocar as atividades, né, de uma forma estratégica para serem executadas. E aí, o que acontece? Eu não vou ter muito resultado e eu vou culpar qualquer outra coisa que não as nossas escolhas. Porque esses resultados são consequências das nossas escolhas diárias. E aí, gente, para eu ter, né, mais produtividade de acordo com a minha energia, eu vou colocar, né, eu vou me conhecer, eu vou desenvolver o que eu chamo de consciência de tempo e autoconhecimento, obviamente, mas eu vou perceber, bom, todos os dias eu costumo ser mais produtivo nesse tal horário. Nesse tal horário eu vou reservar, porque é my precious, né? Vou deixar o my precious aqui para a atividade mais importante do dia. Eu não vou ficar lá respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, por exemplo, se isso não é a minha atividade mais importante, certo? Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Depois, eu vou cuidar para que a minha energia seja renovável, porque senão, né, acaba que vira igual o mundo aí, várias coisas acabando. Por quê? Porque a gente está explorando demais, excesso, né? Então, a gente tem recursos e a gente precisa que esses recursos sejam renováveis. Como que eu vou renovar a minha energia? Dormindo bem, né? Me alimentando bem, fazendo atividade física, incluindo momentos de descanso, de lazer, de regulação emocional e mental, né, Rê? Fazendo lá sua meditação, sua limpa. Então, é muito importante que eu cuide dessa energia. E aí, quando eu estou falando eu também estou falando do meu time. Por quê? Por que isso é importante para sua empresa? Porque se só uma pessoa faz isso, ela sofre consequências da desorganização, da falta de energia, de capacidade, de produtividade dos outros. Tudo isso é uma cascata, é um efeito cascata. Então, por isso que é muito importante a gente promover essa onda da organização, que, na verdade, é essa onda, né, de gestão estratégica, beleza? Então, a gente precisa aprender também a compreender os nossos limites, e aí isso vai afetar nas nossas escolhas, né? Então, eu saber até onde eu posso ir, até onde eu consigo fazer, e aí, quando eu sei os meus limites, eu sei negociar com o outro melhor. Então, eu consigo colocar. E quer dizer que eu vou só falar não? Limite é só falar não? Não. É negociação. E aí quer dizer que a gente vai priorizar. Então, chega alguém te pedindo mais uma coisa e fala, olha, eu estou com isso aqui, né? Minha atenção está aqui. Esse é mais importante ou é esse novo? Por exemplo. E às vezes você vai falar isso para o outro, às vezes você vai se perguntar. De qualquer forma, a gente precisa ter consciência para a gente fazer isso. Senão, o que vai acontecer? Vai lá só para o final da sua lista de tarefas gigantesca que você não sabe, não tem a mínima noção de como que vai executar. E adivinha? Não vai. Então, quem grita mais alto que ganha. E será que quem grita mais alto é o que vai te dar mais impacto, que vai te trazer melhores resultados? Provavelmente não. Para fechar a questão da energia aqui, né, gente, generalizando, mas trazendo muito desses insights importantes, é muito importante que depois que eu fiz todo esse planejamento estratégico em relação à minha energia, eu utilize dela, né, bem, porque senão eu tô lá, mas eu não estou utilizando dela, ou seja, eu não estou focado. Então, se eu estou no meu momento de produtividade, meu momento de alta energia, que eu consigo ser mais produtivo, mas eu tô lá com 1 milhão de abas abertas, eu tô lá nas redes sociais, eu tô lá fazendo outras coisas, eu não estou presente onde eu deveria estar, eu não consigo ser produtivo. E aí isso vale, por exemplo, aqui, e aí eu já aproveito para puxar, né, a orelha de alguns aí, que é, se você tá aqui, mas tá em outro lugar, tá fazendo várias outras coisas que comprometem a sua atenção, depois você vai ficar assim, nossa, eu queria ver isso de novo, hein? Aquela parte que ela falou, aquela parte eu queria saber como é que é mesmo. E aí você vai ficar com essa coisa de, não, eu vou ver de novo. Só que a gente tem tempo para ver de novo, gente? Não tem. Já passou. E aí, o que é isso? É a gente não ser responsável com as nossas escolhas. Eu escolhi estar aqui e agora porque isso é importante para mim. Então, esteja aqui e agora, não é mesmo? Agora, se você entender que tem outra coisa mais importante e depois você vai fazer isso, faça nessa sequência e faça uma coisa de cada vez. Isso é cuidar da sua energia também, né? E ter mais produtividade. Isso aqui, gente, só isso aqui já é uma super aula de produtividade. Se vocês saírem aplicando isso aqui, ó,
já tá, assim, muito, mas muito, não é meio caminho andado não, é muito caminho andado para que vocês consigam realmente serem mais produtivos. E por fim, a gente fecha aqui com a gestão das nossas atividades, que tem a ver com o quê, né? Que é o que a gente conhece mais por gestão do tempo. Priorização. Então, quando eu compreendo os meus limites, eu entendo que nem tudo é possível, não ao mesmo tempo, né? Uma coisa de cada vez, talvez sim, né? Mas tudo ao mesmo tempo não é possível. Então, eu preciso o quê? Escolher. Eu preciso peneirar, né? Eu preciso entender o que fica, o que eu vou dar valor. Então, aqui eu preciso priorizar e falar não. Priorizar e delegar. Mas em equipe a gente prioriza juntos, para que todo mundo entenda a importância desse resultado, né? E aí a gente vai falando não, vai delegando, vai escolhendo, vai acompanhando esse processo que tem que ser distribuído ao longo do tempo. Porque senão eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu não faço nada. É aquela coisa de ter várias iniciativas e não ter acabativa nenhuma. Por que não tem? Porque não abre espaço. Surgiu um horáriozinho aqui hoje porque alguém desmarcou comigo. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e enfio um projeto inteiro dentro dessa 1 horinha. Só que esse projeto inteiro, às vezes ele demora o quê? 2 meses. E aí eu quero começar ele naquela hora que eu não tinha, mas que ela surgiu. Você acha que vocês vão conseguir, né, dar continuidade a esse projeto? Não, porque não vai ter tempo. Beleza, gente. Além disso tudo, eu preciso criar rotinas e processos para automatizar os meus resultados e a minha vida. O meu corpo, ele se regula com as rotinas. Então, aquilo que a Renata trouxe é muito importante. O que a Carla trouxe é muito importante para quê? Regular o nosso corpo. E aí as rotinas, né, tem a rotina ali do sono e tem a rotina quando a gente está acordado. Então, se eu automatizo processos pessoais e profissionais, eu estou automatizando os meus resultados. E eu não estou fazendo uma rotina qualquer, eu estou fazendo a rotina que é importante para mim, que vai me trazer qualidade de vida, né, que eu vou inserir o que precisa. E a partir disso eu vou saber, né, tomar melhores decisões. Quer dizer que eu preciso ter rotina, quer dizer que vai me deixar fixo, né, me deixar ali preso dentro disso? Não. Quer dizer que você não precisa gastar sua mente, seus neurônios preciosos com decisões pequenas. Se todo dia a gente deixa para ficar tomando decisão, que horas que eu vou para academia hoje? Que horas que eu vou, coisas assim simples, você está perdendo o poder de decisão em coisas importantes. Então, facilita, já deixa essas decisões tomadas, pelo menos, se a sua semana muda muito, no início da semana, por isso que eu falo tanto do planejamento semanal, né? Então, a gente precisa, sim, se organizar para que a gente consiga, ao longo da semana, ter melhores resultados. E os processos dentro das empresas é a mesma coisa. Se tem coisas que se repetem, a dica é, se repete, vira processo. Pronto. Se não tem processo, vocês estão perdendo tempo. E aí, a gente vai vendo os impactos disso ao longo do tempo. Beleza? Por fim, tudo isso vai ser refletido na comunicação e nas ferramentas de vocês. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas pensando nisso como prioridade. Não, vamos primeiro setar aqui a comunicação, as ferramentas. Mas se as pessoas não têm consciência, né, das suas funções, das suas atividades, dos seus projetos, elas vão colocar o quê nas ferramentas? Elas vão se comunicar como? Vai ser um desespero, porque elas não sabem se comunicar, elas não sabem falar onde elas estão focadas, quanto tempo elas precisam, como que vai ser o desenvolvimento desse projeto. E se não há comunicação consciente e responsável, esse projeto não vai fluir, as pessoas e essa equipe não vai fluir. Então, a base é, sim, ter consciência de si, do seu ritmo, do tempo, para que vocês consigam produzir em equipe. Então, perceberam que junta tudo, né, gente? Que bom que vocês estão gostando da aula, é uma super aula mesmo. Observem, né, que aqui, para concluir, o que eu estou trazendo? Tudo isso que eu, a Carla e a Renata falamos. Basicamente, é o seguinte, né? Se você não tem energia e não age de forma estratégica e eficiente aí no seu dia, no seu trabalho, na sua empresa, você fica sobrecarregado e precisa trabalhar mais, não é mesmo? E aí, o que acontece? Precisa trabalhar, fazer hora extra, vai comendo tempinho ali do descanso, do lazer, não tem, que descanso, que lazer, nunca nem vi, né? Aí come as horas de dormir, de sono, etc., e acorda no outro dia pior.
esse ciclo se repete constantemente. Como que vocês vão ter saúde e qualidade aqui de vida e de trabalho? Que resultado que você tem a partir disso? Isso aqui, gente, infelizmente, eu vejo cada vez mais pessoas dentro dessa realidade. E é um looping sem fim. Não consegui terminar, vou trabalhar mais, trabalho mais, durmo e descanso pouco e entro aqui infinitamente. Então, a gente precisa parar, encerrar, interromper, né, esse ciclo aqui urgentemente, né? Eu, você e todos, né, como sistema, precisamos pensar sobre isso, porque senão esse sistema não vai parar. E onde que a gente vai parar? Né? Onde que isso vai funcionar? Então, é por isso que a OMS trouxe. Entendem a importância? Porque isso aqui não é saudável, não é só para o indivíduo, é para todos que estão nesse processo. E a gente precisa vir para cá, que é o seguinte, pensa, olha, imagina que cenário interessante seria se eu conseguisse ser produtivo no meu dia, se eu tivesse energia para ser produtivo, concentrar, fazer de forma estratégica as minhas atividades e terminar o meu dia sem pensar em preocupação, levar para casa, levar trabalho para casa, e aí eu me sinto produtivo, e eu finalizo esse dia, e eu sei o que eu já vou fazer no próximo dia, e eu consigo estar presente onde? Na minha casa, na minha família, no que é importante para mim, e ter tempo, né, para lazer, para atividade física, para dormir bem. Aí isso aqui, ó, adivinha? Aí tem energia, né, gente? Aí com energia você consegue pensar, desenvolver, etc. Então, isso aqui, ó, é onde a gente precisa investir. Se isso não está acontecendo, a gente precisa interromper aqui urgentemente esse processo que está, né, corroendo o nosso sistema. Por isso, o burnout, certo? Então, a produtividade sustentável nada mais é do que investir na nossa energia e na nossa estratégia de ação, né? Isso que eu chamo de gestão do tempo. E se a gente faz isso bem feito, a gente tem mais consciência, melhores escolhas, maior produtividade, menor custo e melhores resultados. Quem não quer isso aqui, gente? E será que é mentira o que eu tô falando? Não é, né? Eu já vi tantos e tantos casos que, de fato, né, esse ciclo aqui foi realmente interrompido e várias pessoas ano passado nas empresas, eu atendendo líderes e grupos de pessoas, eles falando, Marília, eu tô impressionado que funciona. O simples fato de eu conseguir ser produtivo e não levar trabalho para casa me fez descansar, me fez melhorar, e aí o que acontece? Quanto mais dá certo, mais você quer que dê certo, né? Aí você fala assim, não, eu não vou levar mais trabalho para casa, então eu vou ser muito produtivo no meu trabalho, eu vou cortar essas distrações, eu vou cortar o que não me traz resultado. E aí o ciclo só melhora. Então, é real, tá, gente? Não só eu que tô falando, não. Funciona para muita gente, por isso que tem uma metodologia. E aí, eu quero dar de presente aqui para vocês o termômetro da performance, que é uma atividade que eu fiz com muito carinho aí para que vocês possam avaliar a performance do seu time e trazer todos esses pontos que a gente foi comentando aqui, né, para que vocês avaliem. Então, é hora de pegar aí o celular e fazer um QR Code. Não se preocupe se você não conseguir, eu vou colocar lá no evento para que vocês possam baixar também. Não deixe de fazer, porque é um momento de o quê? Autorreflexão e autodiagnóstico para você e sua empresa, seu time todo. Olhem com carinho para isso, observem a importância que é cuidar disso. Combinado? Então, para fechar aqui, ver se todo mundo entendeu nossa mensagem, que é como combater, então, o burnout na sua empresa? Investindo no seu principal recurso, que são as pessoas. E nos recursos que as pessoas precisam. Ou seja, a gente pode falar de várias e várias coisas, né? Mas, basicamente, quer coisa mais básica que sono e saúde mental e emocional? É básico. Só que se eu não cuido disso, eu não vou ter resultado. E depois, se eu não tenho energia, não uso da minha energia para ser estratégico e abrir espaço para o que eu preciso fazer, eu não vou conseguir fazer nada. Então, não adianta eu ficar falando que eu preciso de um monte de coisa se eu não tenho tempo para isso. Então, é por isso que a gente entende que essas são as 3 formas de combater o burnout na sua vida e na sua empresa. Beleza? Entendidos? Gostaram, pessoal? A gente agradece muito, então vamos abrir o microfone aí para agradecer, deixamos nossos contatos, né? Sim. Espero que tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada. Me coloco à disposição. Muito obrigada também. Se alguém tiver alguma dúvida, né, aí estão os nossos contatos. Eu anotei aqui algumas pessoas que comentaram sobre sono, mas podem mandar a mensagem direta para a gente ou nos abordar, nos conectar no LinkedIn.
A gente vai ficar feliz de ajudar e responder todas as dúvidas. Exatamente. Então, acaba que aqui fica mais corrido da gente responder, mas nos comprometemos em responder lá no evento, no LinkedIn, quem quiser mandar mensagem pra gente. E estão os nossos contatos aí também para treinamentos empresariais, para cursos, palestras e consultorias individuais. Tá bom? Muito obrigada. Aproveitem para o quê? Ir descansar, né, gente? Curtir e dormir bem para começar um bom dia amanhã. Por favor, vamos colocar em prática, né? Vamos colocar em prática. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. É um Boa prazer. noite. Tchauzinho. Obrigada, meninas.